Rudá, como que você está percebendo esse dia, então, tão importante? O que você percebeu, inclusive, na hora de você votar? O que você tem percebido em relação ali ao momento de voto dos dois candidatos? Dá suas impressões gerais para a gente começar essa conversa. Bom, a primeira questão é que o grande problema que nós analistas estamos tendo nesse momento é que a decisão vai se dar por um percentual tão pequeno, entre 1% e 2%, do que a gente estava tendo pelas pesquisas, né? Então, se vai dar a eleição já no primeiro turno ou se nós teremos segundo turno, que a impressão que a gente tem do que está ocorrendo não dá uma certeza de análise para nós. Mas mesmo assim, o que é que eu posso dizer? Primeiro, eu tive contato agora há pouco com a Inglaterra, a votação em Londres, né, que pega todo o Reino Unido, com a França em Paris, Portugal, Espanha. A primeira observação no exterior é que o bloco bolsonarista continua muito fanático, mas aqui nós temos a primeira parcial. Mas você quer comentar? Os primeiros números aqui, exato. Vamos só dar uma geral, a gente tem os primeiros números que saíram, então, por enquanto, 144 mil votos computados, a gente tem ali Lula com 51,15%, né? Jair Bolsonaro 36,77%. É um número ainda muito pequeno, falta muito voto para ser apurado, mas está aí, a gente já tem os primeiros números desse processo eleitoral, Rudá. Certo. Bom, então, como eu estava dizendo, o clima, pelo menos nesses países, nessas capitais desses países europeus, era muito positivo para Lula. Havia agitação, sim, um ou outro fanático bolsonarista, mas todos diziam que o número de bolsonaristas era muito menor e que toda a estrutura, por exemplo, Londres disseram que na votação 2018 eram ônibus que chegavam e com pastores, o que é um pouco estranho, né? Mas com pastores, né? Inclusive, e que dessa vez eu vi a filmagem ao vivo, era realmente um grupinho muito pequeno, e do outro lado um grupo maior de lulistas. Bom, onde eu fui votar foi muito tranquilo, ninguém com roupa ostensiva, não vi nenhum. A única briga que eu vi no meu colégio eleitoral foi com 3 cachorros que estavam se pegando. Eu até falei, olha, isso que a campanha provoca, né? O pessoal começou a rir e tal. Ninguém tentando ser abusivo, a não ser a umas 3 quadras do meu colégio aqui em Belo Horizonte, perto do antigo Colégio Pitágoras, na Prudente de Moraes, que fechou, mudou o colégio. Tinha uma bolsonarista, parece que qualificada, fazendo boca de urna. Era uma senhora de uns 50 anos, obviamente que eu denunciei, não sei se ela foi presa e recolhida, como qualquer bolsonarista tem que ser, não é? Mas o fato é que ela estava fazendo boca de urna e orientando, liga para o PL, para o PSL. Ela teve o azar de eu passar justamente quando ela estava falando isso, e falando aqui, ó, só vota para esse, vota para aquele e tal. Tinha 3 senhorinhas ao redor dela, isso me deixa muito angustiado, né? Pessoas que deviam estar querendo saber em quem votar. Você sabe que a grande maioria, segundo as pesquisas, dos brasileiros decidem quem votar para deputado estadual e federal 10 dias antes do pleito. Então é muito comum a pessoa chegar no dia da votação e não saber em quem votar para deputado. Aí esse pessoal aproveita para ficar fazendo proselitismo para campanha para federal, que mais de 80% dos brasileiros já decidiram em quem votar. Então, assim, o clima foi muito tranquilo por aqui, pelo que eu vi e pelos contatos. Claro que tem abuso, nós já vimos vários casos aí noticiados, inclusive uma pessoa completamente em surto, dando paulada numa urna eletrônica, quer dizer, mas mesmo assim o clima está muito positivo, né? E eu tenho a impressão que o bloco bolsonarista percebeu a fragilidade deles nessa eleição. Está falando, a gente está ouvindo ao fundo aí rojões, são as pessoas aí no teu bairro já comemorando os primeiros resultados, menos de 0,1% das urnas apuradas, já mostrando o ex-presidente Lula na liderança. O povo já está fazendo festa por aí? Não tem festa, mas aqui é o seguinte, o Galo ganhou, já começa os fogos aqui.
O Galo perdeu, começa a folga do pessoal do Cruzeiro. Então, vai saber o que aconteceu nesse momento, né? Mas deve ser, agora falando sério, algum tipo de projeção de candidato a deputado, né? Que aqui é muito forte, saíram várias pesquisas, inclusive ontem, projetando as bancadas federais, né? Eu acho que tem um pouco a ver isso, né? Esse clima final, acabou a votação oficial, o horário oficial de votação, e aí começa essa festa, é meio comum na política brasileira, né? Começa uma festa, talvez em capitais do Centro-Sul, nem sempre seja assim, mas você sabe que Belo Horizonte está mais próximo do Nordeste do que do Sudeste, né? Então, acaba tendo esse tipo de característica, né? Rudá, a gente estava no começo as 2 últimas semanas, havia uma expectativa muito grande sobre medo que vinha sendo pregado aí por redes aí que pregam ódio constantemente, mas ao que tu indica, neste domingo, durante a votação, algum incidente ou outro, tal, mas nada de muito grave. Na tua avaliação, no que você pôde observar, a população esqueceu essa questão de medo, pregação para não ir votar e foi para a urna mesmo sem medo e foi levar seu exercício de cidadão e cidadã neste dia tão importante para a nossa democracia? Nos grandes centros urbanos, sim. Me parece assim. É claro, eu percebi que houve um certo cuidado com a vestimenta, né? Muito pouca gente com adesivo ou camiseta de candidato, né? Ou que conseguia dar uma orientação visual de qual era a preferência política dele. Olha, a quase totalidade. Vamos mostrar o seguinte, num local que tinha 100 pessoas naquele corredor, eu vi 1 ou 2, por exemplo, que dava para identificar pelas cores da camiseta, da roupa, né, quem estava apoiando. Houve muito cuidado, né? Agora, a grande questão é o interior, né? São os glotões, né, do país que lá é que se instala o medo, né? Por quê? Eu nasci numa cidade de 60 mil habitantes, então eu posso te dizer, você vai comprar pãozinho na padaria, tá lá alguém que é um empresário que contrata o teu irmão, por exemplo, ou que é irmão do prefeito. Você vai na igreja, você esbarra, a cidade é pequena, e o poder econômico impede que as pessoas tenham coragem de abrir a boca. Então, ali talvez seja a situação mais complicada. No interior. Só lembrando, segundo o IBGE, 65% dos municípios brasileiros são rurais ou estão longe dos centros urbanos. A gente costuma estar falando, nós que vivemos em grandes centros urbanos, falar para os nossos pares, achando que o Brasil é assim tão urbanizado. A cultura do Brasil, ao contrário, é uma cultura rural, ou de pequenos municípios, de relações muito, muito próximas, né? De vizinhança, inclusive, né? Então, a gente não tem ainda como, sem ter o dado estatístico, a gente ainda não tem como medir claramente a abstenção. Parece que você tem razão, a imagem, a impressão que a gente tem, mas quase sempre dos grandes centros urbanos, é que houve tranquilidade total na votação, as pessoas fazendo fila. Eu, perto do almoço, eu já dizia, essas filas gigantescas podem acabar provocando desistência e abstenção. Não é isso que ocorreu. As filas continuaram. Teresina, 4 horas de espera, as pessoas não saíram da fila. Aqui em Belo Horizonte, no colégio eleitoral de classe média, que o meu genro acabou de chegar aqui em casa, ele ficou 1h30, 1h40 esperando. Ninguém saiu da fila. Ou seja, esse clima de polarização entre o fascismo bolsonarista e o lulismo acabou provocando uma onda de presença muito grande nos colégios eleitorais. Essa é a impressão, né? Sabe que eu ouvia uma rádio hoje à tarde e os apresentadores criticavam o fato das pessoas estarem esperando a 1 hora para votar.
Poxa vida, o que é 1 hora, né? Um momento tão importante, você ficar ali 1 horinha, as pessoas, os brasileiros estão indo votar massivamente, esperar 1 horinha não é nada. Eu não concordei muito com essa avaliação ali dos apresentadores, eu acho que é normal, às vezes você fica um pouquinho de tempo ali aguardando de fato. Enfim, Rudá, queria te ouvir sobre boca de urna. A gente não teve pesquisa de boca de urna esse ano, né? Se isso interfere, de repente, na análise dos votos válidos, né? Por quê? Porque, fazendo a leitura histórica, se a gente pega as últimas pesquisas em relação à candidatura presidencial e o resultado que veio pelas urnas, há uma queda pequena, né, da pesquisa para a votação de urna de fato. E a gente tem essas últimas pesquisas em relação a Lula na votos válidos, né, na frente com os votos válidos, vencendo com uma margem bastante pequena, né? Então você acredita de fato que é possível vencer essas eleições num primeiro turno, ou a gente, com essas pesquisas, com essa margem pequena, pode ser que não dê? Como que você está vendo isso e o impacto da falta da boca de urna? Bom, então vamos por parte. Primeiro, é impossível e é irresponsável dizer que vai ter a eleição vai acabar no primeiro turno, vamos ter segundo turno. Eu vi até um jornalista muito qualificado cometer esse deslize, que eu acho que é a pressão da empresa dele de ficar fazendo manchete, né? Sensacionalista. Não há a menor possibilidade de se dizer, cravar que vai ter segundo turno ou que acaba hoje a eleição. Por quê? Porque todas as pesquisas que foram publicadas ontem, deixa eu ver se eu tenho uma delas aqui aberta. Olha, CNT deu Lula com 48,3% percentual de votos válidos. Está dentro da margem de erro. Ele pode estar com 51, por exemplo. O IPESP 49, mais próximo ainda. O Datafolha 50, também. O Atlas 50,3%. IPEC 51, Quest 49. Portanto, todas elas eu posso dizer, dentro da margem de erro, está eleito no primeiro turno. Acontece que o mesmo cálculo dá para segundo turno. Só para pegar um, que é o maior, que é o IPEC, se o Lula está com 51 e a margem de erro deles, eu não me lembro, acho que é 2%, então ele estaria abaixo com 49%. Então vai ter segundo turno. O que dá para supor é que a diferença vai ser muito pequena. Ou seja, se nós tivermos segundo turno, vai ser algo em torno de 48%, 49% pró-Lula. Se der no primeiro turno, vai ser algo entre 51% e 52%. Agora, você tem razão, tem um outro problema para nós cientistas nesse momento. É que esse período que a gente passou, de ontem para hoje, é quando as campanhas jogam tudo na rua. Talvez a gente tenha visto mais isso com o Lula. Por exemplo, ele fez uma caminhada em São Paulo, né, na região dos Jardins, na Augusta, que foi assim, uma coisa impressionante. Eu nunca vi isso na Augusta, né? Nós tivemos um percurso de visitas no Nordeste que foi muito impressionante. E uma das coisas que eu fiquei um pouco mais impressionado, até achei que o Datafolha ou o IPEC daria uma diferença maior pró-Lula, é que o IPEC começou a soltar os dados do Nordeste, em estados do Nordeste, e o Lula tinha dado um sprint. Por exemplo, em Piauí ele tinha subido 9 pontos percentuais, entre a penúltima e essa última. E o Bolsonaro tinha aparecido com 3 pontos para baixo. Ora, é muito superior à margem de erro. E aí, então, eu tive a impressão que algo que eu não acreditava, que o Lula estava dando um sprint justamente na base eleitoral que ele é mais forte, que é o Nordeste. Então, nós temos sinalizações muito complexas e contraditórias, ou insuficientes, que não deixa a gente cravar se vai ter eleição pelo segundo. E não dá para pegar e ficar parecendo que é mais responsável falar. É muito mais garantido ter segundo turno, como eu vi esse jornalista. Isso não é responsável.
Isso deseduca as pessoas a entender uma pesquisa. Entende? Quando fala margem de erro, fala buraco negro, gente. Significa que ali a gente não sabe o que tem. É a distância que tem dissenso. Você não pode falar que está mais próximo ou menos. Eu não tenho clareza da arrancada do final da noite de ontem para hoje. Eu não tenho ideia do que pode ter ocorrido, que sempre ocorre uma mudança, né? Bom, sobre boca de urna, eu acho que assim, quando você tem boca de urna, né, os eleitores das 16 horas, 16 e pouco em diante, eles começam a ser influenciados pelo boca de urna. Quando você não tem, é possível que aumente de fato o voto branco ou o voto nulo. Acontece que todos os institutos de pesquisa estão indicando que o número na espontânea, não na estimulada quando se apresentam os nomes, mas na espontânea, o índice de voto branco, nulo, não sei, né, é exatamente o mesmo do índice de abstenção histórica em eleição presidencial no Brasil, com exceção do ano 2018, que foi maior. Então, isso significa, na leitura dos diretores do Instituto de Pesquisa, eu conversei com vários, que a possibilidade de diminuir ou aumentar indecisos é muito pequena. Eles já estariam no índice de abstenção histórico, né? Ou seja, tão indecisos não vão votar, em torno de 20%. Acontece, como eu acabei de dizer aqui, que nós estamos por 2 pontos percentuais, 2 milhões de eleitores, mais ou menos, para a gente ter segundo turno ou não. Então, se tiver uma pequena mudança dos indecisos, pode significar, ou uma pequena mudança em abstenção, pode significar o resultado que a gente está aguardando agora para a eleição de hoje, né? Olha a situação que nós estamos. É verdade. Bom, a gente agradece aqui a participação do cientista político Huda Hit, que trouxe aqui um panorama geral das eleições nesse dia, boca de urna que não teve, né? Pesquisa de intenção de voto, projeções de eleição ser decidida no primeiro turno ou no segundo turno. Huda, obrigado por falar com a gente. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.